volta com mais um vídeo pro nosso canal. O vídeo de hoje tá muito legal, porque é um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre como eu comecei a minha carreira, sobre a minha história. Enfim, vocês sempre pedem muito pra eu contar a minha história, como que é a minha história, se eu já cheguei na internet, a minha história com a confeitaria, a minha história com o humor, enfim, a minha história de uma forma geral. E eu achei muito legal vir aqui contar com um vídeo mais longo pra vocês, pra eu contar quase tudo da minha história, tudo ou quase tudo que eu lembrar nesse vídeo, fazer um resumão pra vocês conhecerem mais ou menos por tudo onde eu passei, principalmente para as pessoas que gostam do meu conteúdo, que se inspiram em mim e às vezes acham que, mas eu não tenho essas possibilidades, eu não tenho essa oportunidade. Então eu acho que é um conteúdo muito legal para todo mundo assistir, para todo mundo se inspirar, porque toda a história de empreendedorismo, de carreira, enfim, eu acho muito interessante. Vamos lá então, vamos começar. Pra quem não sabe, eu sou formada, mas em psicologia. Eu não sou nem formada em gastronomia, pra vocês terem uma ideia da confusão que é a minha vida. Hoje eu tenho 32 anos, tô gravando esse vídeo em 2022. Esse ano eu faço 33 anos. Então, eu nasci em uma cidade muito pequena. A minha família é uma família do campo, então eu nasci e fui criada no sítio. Então desde muito nova eu tive acesso a pessoas produzindo o seu próprio alimento, desde plantar o seu próprio alimento até mesmo fazer, cozinhar, enfim, no sítio a gente faz o nosso próprio pão, o nosso próprio bolo, nosso próprio almoço, nossa própria janta, tem muito menos acesso a restaurantes. Enfim, a mulher criada no campo, ela já é criada para aprender a fazer isso. Quem já teve a oportunidade de conhecer uma família do campo vai saber do que eu tô falando. Então, desde muito nova, eu já tive acesso a isso. A minha mãe cozinhava e eu sempre gostei muito de estar perto com a minha mãe. Nós somos em 3 irmãos e eu me lembro que desde pequena, eu sou a mais nova dos irmãos, e eu me lembro que desde pequena meus irmãos ficavam brigando pelo programa que ia assistir na TV. E pra eu não entrar na briga, eu já ia perto da minha mãe ficar assistindo ela cozinhar as panelas, porque realmente pra mim era muito satisfatório ver ela cozinhando, enfim, fazendo o nosso próprio alimento. Aquilo pra mim era gostoso, era um prazer, era uma diversão. Então, a gente já teve acesso a aprender a fazer o nosso alimento desde muito cedo. Com mais ou menos uns, sei lá, eu acho que 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, enfim, eu alcançando a batedeira, eu sabendo ler já, a partir do momento que eu estava alfabetizado, o que acontecia? A gente não tinha internet na época, né? Então minha mãe tinha aqueles caderninhos de receita, aqueles caderninhos sujinhos de farinha, de ovo, e a partir do momento que eu fui alfabetizada e que eu já sabia ler, eu tinha noção do que estava escrito, eu pegava os caderninhos dela e pedia para fazer um bolo, ou até às vezes tentava fazer algumas coisas escondidas mesmo, alguma coisa que não usava usar o forno, pegava os ingredientes escondido. Eu lembro que eu assistia Ana Maria Braga quando eu era criança, já eu adorava o programa da Ana Maria Braga. Então eu lembro que tinha, perto da minha casa, tinha uma árvore, que tinha uma raiz, que tinha um buraco que dava certinho uma panela no buraco daquela raiz. A raiz, ela fazia tipo como se fosse uma panelinha, assim. E daí quando chovia eu colocava barro dentro daquilo lá e eu ficava mexendo com um pau e imaginando que eu tava fazendo receitas e narrando igual a Ana Maria Braga. Então eu já gostava muito. E eu pegava os caderninhos da minha mãe e eu tentava reproduzir os bolos, pedia pra ela colocar no forno, pra assar, enfim, né, pra não me queimar mesmo, porque ela não deixava, eu ficava muito brava que ela não deixava eu mexia no forno, mas enfim, por uma questão de segurança, ela colocava pra assar, cuidava do forno, às vezes ela deixava queimar também, e eu ficava bem brava que minha mãe deixava queimar meus bolos, mas desde nova eu lembro que as pessoas já identificavam que eu levava jeito para aquilo, eu sabia fazer bolo, eu sabia fazer doce, e eu lembro que às vezes as vizinhas, e a gente tinha muita cultura na minha região de chegar alguém, alguma visita em casa, algum vizinho, algum parente, enfim, e a gente servia um bolo, sempre tinha alguma coisa de fim de semana em casa para servir para visitas.
Era muito comum isso na minha região. E quando minha mãe falava que aquele bolo era eu que tinha feito, eu lembro que as visitas ficavam muito surpresas, porque gente, eu sou muito baixinha pra quem não conhece, então eu com 8 anos de idade, eu era muito pequenininha mesmo, 8, 10 anos de idade eu era muito pequenininha. E eu lembro das visitas sempre ficarem muito surpresas que era eu que tinha feito aquele bolo, enfim. E eu sempre gostava de ajudar muito a minha mãe, a gente fazia coxinha, a gente fazia várias coisas mesmo, porque tinha mandioca lá, a gente aproveitava a mandioca, tinha abóbora, no sítio produzia abóbora, a gente aproveitava e fazia um doce de abóbora. Então eu sempre gostei muito ali de ficar rodeando minha mãe com as panelas, ajudando minha avó também. Tem uma receita bem típica da cultura polonesa, que é o pierogi. E minha avó fazia muito pierogi. Quem conhece pierogi, deixa aí nos comentários, tá? Ou se você já tem alguma receita de família, assim, que as pessoas não conhecem muito, deixa aí nos comentários, que depois eu quero ver qual que é a receita típica da tua família, que não é muito comum. E eu fazia muito pierogi. Pierogi é como se fosse um pastelzinho, mas ele é feito de uma massa, tipo como se fosse massa de macarrão, sabe? Em formato de pastel. E o da minha família, enfim, cada família eu vejo que recheia de uma forma. Costuma muito rechear com batata e carne moída, mas a minha família recheava com arroz e queijo azedo, coalhada, sabe? Tipo coalhada, assim, como que é que chama? Tipo ricota, coalhada, essas coisas assim. Então era com arroz, aquele queijo e ovo, era feito uma massa para recheio, sabe? Que era delicioso, então isso ficou muito introduzido dentro de mim. Enfim, cresci. Eu vou admitir para vocês que, embora as pessoas me julgassem como uma pessoa muito inteligente, quem me conhece sabe o quanto eu sou agitada, o quanto eu não paro quieta mesmo. E eu não consigo me prender muita atenção nas coisas. O que eu depois entendi por um tempo, que eu tenho uma certa dislexia. Realmente eu não consigo muito me concentrar em coisas. Então, assim, pra eu ir bem, eu sabia que eu sabia que eu tinha um potencial, que eu queria ser alguém na vida, eu queria crescer, eu queria evoluir, né? Eu não queria ficar no campo, eu queria ter os meus méritos, crescer com os meus próprios méritos. Então eu me dediquei a estudar muito, eu tirava boas notas na escola, apesar de ter muita dificuldade de entender o que a professora falava. Então eu chegava em casa, eu sempre repassava muito a matéria, porque às vezes ali na sala eu tinha uma certa dificuldade mesmo. Tinha alguns professores de matemática que eu não conseguia entender o que eles falavam, embora quando o professor conseguia fazer eu entender, quando eu tinha um professor que conversava a minha língua, eu ia super bem em matemática. Então, assim, realmente eu tinha uma certa dificuldade, mas eu estudava muito, tanto é que teve um ano que eu ganhei como a melhor da escola em questão de notas. Então eu era muito esforçada, muito dedicada mesmo, porque eu sabia que eu precisava fazer alguma faculdade. Eu tava no terceirão em 2006, ainda não era muito comum a faculdade ser acessível às pessoas, estava começando a se tornar um pouco mais acessível para todas as pessoas. E então eu estudava muito para tentar ganhar alguma bolsa, para tentar algum financiamento. Eram pouquíssimas bolsas, estava começando a época de ProUni e FIES, então tinha pouquíssimas bolsas de ProUni, pouquíssimas bolsas de FIES, era muito difícil conseguir mesmo, então eu me dediquei muito no terceiro ano. E como eu sempre gostei muito de conversar, algumas pessoas disseram que eu tinha que fazer psicologia e tudo mais, eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu sempre fui muito interativa, eu sempre fui desse jeito. E então eu falei, poxa, psicologia é um curso bem legal. E, enfim, com os meus méritos, trabalhando muito, eu no terceiro ano, além de estudar muito, eu tinha um estágio na companhia de energia do meu estado. Então eu estagiava de manhã, eu fazia um estágio remunerado, né? Que era, sei lá, gente, eu não lembro, era muito pouquinho por hora que ganhava, sabe? Sei que tinha mês, assim, que ganhava cento e pouquinhos reais
de salário, R$100 de salário, R$90 que chegava mês, é porque era horista, então tinha mês que ganhava até, sei lá, 200 e pouco, e tinha mês que não ganhava nem 100, dependia se tinha muito feriado e tal, era péssimo pra gente. E eu trabalhava de manhã na companhia de energia, que é a Copel, no Paraná. Eu trabalhava de tarde. A minha irmã, ela tinha uma micro fabriqueta de lingerie, então eu costurava lingerie pra ela também, assim, por troca de centavos, né? Tipo, uma calcinha tantos centavos, um sutiã tantos centavos. E à noite eu ia pra escola, chegava 11 horas, aí tinha dia que eu acordava, assim, sei lá, umas 4 horas da manhã pra tentar estudar, pra ver se eu conseguia passar e ganhar alguma bolsa. Enfim, não consegui ganhar nenhuma bolsa, mas no ano de 2007 já tinha vencido meu estágio na Copel. Aliás, eu saí um mês antes do meu estágio, porque eu tinha conseguido um trabalho numa loja da minha cidade e eu tava com muito medo de não ganhar dinheiro, eu queria fazer muito faculdade. E eu saí um mês antes de vencer meu contrato, foi o pior arrependimento da minha vida, porque aquela empresa, ela me usou só aquele mês de dezembro, me usou só aquele mês de dezembro, que era mês de Natal, enfim, né? E eu ganhei as contas dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu trabalhei, era no domingo, eu trabalhei até meio-dia no domingo, véspera de Natal, e levei as contas. Já aprendi que a gente não podia agir por desespero, que a gente tinha que pensar muito, assim. Então eu sempre tive muito boas experiências de todas as porradas que eu levei na vida. Bem no comecinho do ano, ainda em janeiro, eu consegui me encaixar num emprego até bom, muito bom pra minha cidade, onde eu aprendi muito, onde eu agradeço muito meu ex-patrão, que era muito rigoroso comigo, mas era uma corretora de seguros. Eu agradeço muito ele porque ele era muito rigoroso comigo e eu aprendi muitas coisas com ele. Como eu sempre fui muito dedicada, eu tinha 17 anos ainda, não tinha nem feito 18, e ele me ensinou várias coisas com a rigorosidade dele, uma pessoa que realmente eu tenho muita admiração e agradeço muito por um dia ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Então, como eu consegui esse emprego, eu ganhava relativamente mais ou menos pra minha idade ali, pra cidade que eu morava, que era uma cidade pequena. Mas assim, mais ou menos, tá? Não era um salário bom não, que dava pra pagar a faculdade ainda. Eu acho que na época esse salário dava pra pagar a mensalidade da faculdade, mas não tinha faculdade na minha cidade. Então, ou eu ia ter que morar em outra cidade, que ficava inviável porque meus pais não iam permitir isso, eu nunca tinha saído da minha casa, ou ia ter que pegar ônibus todos os dias, dava 80 quilômetros e tinha ônibus, né? Então eu tinha dinheiro pra faculdade, eu não tinha dinheiro pro ônibus. Então eu conversei com meu pai, você me ajuda, não sei o que, então ele me ajudava com o dinheiro do ônibus, algumas outras coisas, enfim, até que no meio do ano consegui financiar metade da faculdade. Gente, estou contando mesmo. Consegui financiar metade da faculdade e fui fui realmente fazer a faculdade, enfim. Nesse tempo aí, fiquei 3 anos trabalhando e morando em outra cidade, até que no 4º ano eu tive que me mudar para a cidade onde eu residi por muito tempo, onde abriu as portas para mim, que foi a cidade de Cascavel, no Paraná. Eu não ganhei dinheiro com psicologia, tentei até, enfim, tentei clinicar, mas realmente não me deu retorno nenhum. Levei algumas rasteiras da vida, várias rasteiras. Eu fui trabalhar em loja, fui trabalhar em várias coisas para conseguir me manter. Aí, passado alguns anos, uns 2 anos depois de formado e tal, conheci meu marido, que estava mais ou menos na mesma situação que eu também. E foi nesse momento que eu precisava fazer alguma coisa para mudar minha vida. E foi um dia que ele falou assim: olha, eu não quero mais que você trabalhe em coisas que estão te deixando infeliz. Eu quero que você tem potencial. Eu quero que você vá encontrar realmente o que te faz feliz, porque ele via em mim algum potencial que ninguém mais acreditava, mas ele acreditava muito em mim. E ele falou assim: olha, eu quero que você procure alguma coisa que você gosta. Eu seguro as pontas, embora ele não tivesse condição de segurar as pontas, porque realmente a gente estava numa situação muito precária. Ele falou: eu seguro as pontas
e vai procurar o que te deixa feliz. A princípio a gente achava que isso ia ser na área da psicologia, já que eu era formada em psicologia, e ele falou assim, tente fazer alguma coisa. E eu fui tentando, não dava certo, até que no momento a gente estava numa situação realmente muito precária mesmo, de não estar conseguindo dar conta das contas de casa e comprar alimentos e tudo mais. E foi quando eu falei, bom, já que eu não estou trabalhando, eu vou começar a fazer algumas coisas de comida para vender e ganhar uns trocos. E eu sabia fazer doce, sabia fazer bolo. Na faculdade, as meninas gostavam muito de comer o meu brigadeiro. Eu sempre mandei muito bem no meu brigadeiro. Então, eu sabia, eu gostava de cozinhar. Falei, cara, eu vou tentar ganhar uma graninha extra, né, pra pagar algumas coisas, nem que for pra comprar uma comida, alguma coisa assim. E eu fui, gente. Nessa de fazer bolinhos, eu comecei a fazer bolinhos de pote. Na época era super novidade, não tinha ainda na minha cidade bolinhos de pote. Então, assim, lancei uma super novidade na cidade e eu saía pra vender, pra entregar. Eu anunciava em um grupo da internet e eu saía pra entregar nos lugares com a minha vizinha e colocava numa caixinha térmica, uma bolsinha, que foi o maior investimento que a gente fez, de R$20. A bolsinha térmica foi o grande investimento. E saía pra vender. Nisso, as pessoas começaram a gostar muito do sabor do meu bolo, do recheio. E falaram, Vivi, você não faz bolo grande para aniversário e tal, gente? Mas eu não sabia confeitar bolo. O que eu sabia era assar um bolo, que eu tinha aprendido, assim, desde a minha infância. E eu fui pra internet, que era o recurso que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para fazer curso. Imagina, eu tava fazendo bolo pra tentar complementar a renda. Como que eu ia ter dinheiro, gente, pra pagar um curso? Impossível. E eu fui pra internet pra procurar como é que fazia bolo, como é que, né, fazia bolo grande. E comecei a fazer, na época eu tava começando bolo bombom, que era aquela casca de chocolate por fora, sabe? Recheado com bolo dentro, que era fácil de fazer. Eu comecei a fazer aquilo. Aí tava super na moda bolo com aqueles Kit Kat em volta, sabe? Aquela bolsinha, aquela paredinha de Kit Kat. E nisso as pessoas foram pedindo cada vez mais, até que eu comecei a pesquisar e eu me deparei com bolos feitos com pasta americana, modelagem de pasta americana, e eu fui tentar fazer. Simplesmente eu fui tentar fazer. Aí eu tive uma encomenda de um bolo de uma cliente que falou que queria alguma coisa que fosse com tema de carrinho, e eu, sem nem falar pra ela, eu fiz um bolo esculpido no formato de um carrinho, que ficou horrível, mas ela amou, porque ela não imaginou que eu fosse fazer isso. E eu também amei, porque eu nem imaginava que era possível fazer uma coisa dessa. E eu tentei fazer realmente, de ver videozinhos na internet e pegar realmente e botar a cara e a coragem em fazer. A partir do momento que eu comecei a fazer esses bolos, eu comecei a jogar na internet, e isso na minha região já começou a viralizar, a nível assim muito de grupo de internet mesmo, sabe? As pessoas começaram a gostar, começaram a comentar muito e curtir e pedir orçamento, mas nem tudo são flores, né, gente? Porque assim, as pessoas começavam a pedir orçamento, mas eu ainda não tinha uma carteira muito boa de clientes, e eu demorei até conseguir uma carteira boa de clientes. Eu consegui ali pagar uma continha ou outra, mas é lógico que nada foi da noite pro dia. Eu demorei para ter uma carteira de clientes que realmente podiam pagar pelo meu produto, né, pra conseguir credibilidade e tudo mais. Mas até que uma hora eu consegui, porque eu sempre estudei muito, além sobre bolos, eu estudei muito também sobre marketing, sobre como que eu poderia apresentar meu produto, como que eu poderia chegar até as pessoas que tivessem dinheiro para pagar pelo meu trabalho. E eu consegui. Com uns 3 anos mais ou menos de trabalho, eu tava com uma carteira muito boa, muito boa mesmo, de clientes. Clientes que realmente eu não precisava mais correr atrás de clientes. Eu tinha um público muito bem selecionado da minha cidade, e era muito lotada de encomenda, assim, tipo, a ponto de eu ter que trabalhar de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, e assim, jantar e almoçar, o bolo aqui eu confeitando e a comida aqui desse lado, entendeu? E ter que escolher entre tomar banho e dormir, porque se eu tomasse banho era 15 minutos a menos de sono que eu teria. Então, assim, às vezes realmente chegar à noite, deitar na cama e só tomar banho no outro dia de manhã, porque realmente cansaço extremo, mas aquilo ainda me incomodava.
Eu tava já com 6 anos de profissão e me incomodava por quê? Porque realmente eu recebia muitos elogios, eu já tinha conseguido um bom número de seguidores. Eu tinha no Insta, eu tinha em torno de 20 mil seguidores, que já era muita coisa, né? Pra uma pessoa que só fazia bolo, postava de bolo na internet, postava foto dos bolos que eu fazia pros meus clientes mesmo. Postava na internet e as pessoas adoravam, então eu tinha esses seguidores já que gostavam de me acompanhar, gostavam de acompanhar minha vida, enfim, os bolos, mas me incomodava muito o fato de que era muito sucesso na minha região. Eu não tinha reconhecimento de outros confeiteiros, eu não tinha reconhecimento de ninguém, embora todo mundo falasse assim: Vivi, você é muito boa, não sei o que, você merece reconhecimento a nível nacional e blá blá blá. Né, falar até papagaio fala, mas na hora de reconhecer e pagar bem, né, é difícil, mas enfim. E aquilo me incomodava e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando, no final de 2020, ali em 2019, quando começou ali em 2020, quando começou a pandemia, eu já tinha esse incômodo, eu já sabia que eu queria ser mais reconhecida. Em 2020 eu trabalhei muito no ápice da pandemia, quando surgiu a pandemia, porque as pessoas, como não estavam fazendo festas, elas queriam contratar bolos muito bonitos para o aniversário, para tirar foto e não passar em branco. Então eu trabalhei muito no começo da pandemia, muito mesmo. Então eu não tive tempo de me dedicar para uma coisa que já estava me incomodando, mas foi quando na virada de 2020 para 2021, que faz pouquíssimo tempo, eu realmente falei: não, agora eu preciso realmente mudar isso. Eu estou incomodada, eu acho que eu estou limitada porque eu estou sobrecarregada de tanto trabalho, mas eu quero ser reconhecida a nível nacional, eu quero que as pessoas conheçam meu trabalho, porque eu sempre tive eu falo que eu tenho a alma de artista, gente. Eu sempre tive aquele sonho de as pessoas me conhecerem, das pessoas verem meu trabalho, e também sonho de deixar a experiência gastronômica do mundo da confeitaria artística mais acessível, mais popular para todas as pessoas. Como eu disse, como eu sempre falo, né, um bolo artístico ele demora muito tempo para ser confeccionado. Então, a gente precisa cobrar um valor relativamente alto para a maioria das pessoas, para a maioria dos brasileiros, relativamente alto, porque a gente investe muitas horas naquele trabalho. Se a gente não cobrar um valor relativamente alto, a gente também não vai ter dinheiro para colocar alimento em cima da nossa mesa. Então aproveitem já, quem está assistindo esse vídeo, e valorizem aos confeiteiros, gente, porque realmente, se não cobrar o valor justo, as confeiteiras não têm dinheiro para colocar comida em cima da mesa, porque sim, além dos ingredientes que elas compram, elas gastam muitas horas e elas trabalham porque elas precisam, enfim, pagar conta, comprar comida, como todos os outros seres humanos da Terra. E aquilo me incomodava porque eu precisava realmente fazer que as pessoas conhecessem mais o meu trabalho, e também queria que se tornasse mais acessível o prazer, as pessoas verem como é o bolo por dentro, como é cortar, como é comer, né, ver que aquelas modelagens que eu colocava em cima dos meus bolos de pasta americana eram sim comestíveis, e isso me incomodava bastante. Então, na virada de 2020 para 2021, eu tive um propósito na minha vida. Eu falei: olha, nesse janeiro eu realmente vou tirar esse mês para eu pensar o que eu posso fazer para mudar. E eu pensei, eu pesquisei, eu estudei, como sempre, muito focada, muito dedicada. Por isso que eu precisava tirar esse tempo para pensar, porque eu sou uma pessoa muito dedicada e eu não conseguia atender meus clientes mais ou menos para isso. Então eu recusei encomendas para realmente estudar. Foi quando eu tive a incrível ideia de fazer vídeos para as pessoas verem na internet como era, e pensei como eu poderia apresentar esses bolos. E no primeiro bolo que eu já fiz foi muito natural a forma que eu apresentei. O primeiro bolo que eu postei em uma certa rede aí, que eu tenho mais de 3,5 milhões de seguidor. Esse primeiro trabalho foi dia 1º de março de 2021. Então, dia 1º de março de 2021
ficou muito marcado na minha memória por causa disso. Eu postei o primeiro bolo, ok, né? Uma visualizaçãozinha, outra, eu nem tinha seguidor ainda. Alguns dias depois, eu fiz um bolo no formato de uma coxinha. Eu fui postando e fui atendendo ainda meus clientes, né? Tipo, imagina, eu só queria ganhar mais visibilidade. Eu não pretendia deixar de atender os meus clientes, porque eu não sabia tudo que tava pra acontecer no meu caminho. No mesmo mês, eu fiz um bolo no formato de uma coxinha, que ficou bem real. As pessoas gostaram muito desse vídeo, E esse vídeo viralizou em menos de 24 horas, ele deu 1 milhão de visualização, pra quem não tinha seguidor nenhum. Deu 1 milhão de visualização. E foi muito natural, assim, as formas que eu comecei a apresentar, porque eu fiz o primeiro bolo, falei, tá, mas o que eu vou fazer? Eu só vou gravar? Daí não, o meu negócio nunca foi assim, só gravar, eu não consigo. O meu natural é esse, eu sou uma pessoa bem humorada. Então eu já fui com certo humor, fazendo uma gracinha, o vídeo de coxinha também tinha uma gracinha. E as pessoas começaram a se identificar muito, porque além da gastronomia artística, né, da confeitaria artística, de levar arte pro doce, eu ainda tava trazendo entretenimento, tava trazendo meu bom humor para as pessoas se divertirem, darem risada, gente, de uma forma assim, muito natural, muito bobas e muito leves. E eu acho que as pessoas estão precisando disso, sabe? Desse humor leve, desse humor sem peso, desse humor sem ser forçado, sem ser copiado de ninguém. Porque realmente o que eu fiz ninguém fazia ainda. Eu jamais forcei, jamais copiei de alguém, não tinha nem quem eu me inspirar. E acho que as pessoas se identificaram muito. E isso começou a crescer ao nível que eu perdi até o controle. Fui gostando, fui me dedicando a mais. Teve um mês que dentro de um mês eu ganhei 1 milhão de seguidores, que eu acho muito pra mim, né, que comecei como uma confeiteira, então eu fiquei muito feliz dentro de um mês ganhar 1 milhão de seguidores, e isso só foi crescendo, até que um momento eu tive que escolher entre atender os meus clientes e me dedicar aos meus seguidores, porque, como eu disse, eu sou muito dedicada, muito focada, não dava pra fazer mais ou menos um e mais ou menos o outro, então assim, eu tava em um ponto que eu vi que os meus clientes poderiam ficar prejudicados. Eu nunca entreguei um trabalho meia boca, eu sempre fui muito leal com os meus clientes, e foi esse momento que eu decidi viver da internet e optar pela internet. Gente, então eu acho que, bem resumida, a minha história até hoje tá sendo essa. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, quase como pra gente deixar guardado, um tesourinho mesmo, pra gente deixar guardado nessa caixinha. E vamos ver se a gente vê ele de repente em dezembro desse ano, talvez, né, em dezembro de 2022 ou em fevereiro de 2023. Vamos ver o que acontece até lá. Se eu esquecer desse vídeo, depois vocês me lembrem, tá? Vamos ver o que vai acontecer na minha vida. Mas muito obrigada a todo mundo que me acompanha, todo mundo que gosta de ver a minha história. Muito obrigada, porque eu sempre falo que sem vocês eu não sou nada. Eu sempre deixo isso muito claro, que eu só tô aqui hoje por causa de vocês, por causa de vocês que me seguem, que gostam do meu trabalho, que me acompanham, que sempre comentam, curtem, compartilham. E já vou aproveitar então que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa sininho pra receber notificação, deixe seu comentário aqui de ideia de vídeo, de coisas que vocês querem saber também sobre mim, tá? Que eu vou vir aqui falar. E se ainda não me segue no meu Insta, me segue, tá? É @ViviCakeDesigner, vocês me encontram assim em todas as plataformas. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo, amo muito vocês, até mais!